Boa noite a todos, muita paz, é com muita alegria que retornamos a essa casa, não para cantar, né? Tivesse combinado não dava certo, né? Quando eu entrei ele falou, vamos cantar, pega um violão, né? Mas venho para uma palestra e o objetivo nosso não é apenas de falar, é de provocar uma reflexão. Eu adoro provocar as pessoas no sentido de elas saírem daqui para pensar sobre. O tema que nós escolhemos não é um tema fácil, aparentemente. Falar em memória, falar em duração, em espírito, realmente é um tema que vai requerer alguma coisa a mais de nós, que eu acho ótimo. Isso é que me atrai na doutrina espírita, quando as pessoas falam, a doutrina parece que às vezes ela já está superada, surgiram novas ideias. Sempre que me falam isso, surgiram novas ideias, a gente vai lá e encontra dentro da doutrina uma nova ideia que nos convida ao quê? A pensar, a refletir. Imaginem nós falarmos de duração, falarmos em memória encarnados, ou seja, isso nos obriga a pensarmos em espírito. Por isso o título da palestra é Espírito. Espírito para que force o nosso pensamento na erraticidade. Se eu compreender o conceito de memória e duração na erraticidade, fica fácil trazer para esse planeta ou qualquer outro planeta e compreender o porquê de algumas coisas que nos ocorrem e da forma que nos ocorrem. Muito bom. A título de pesquisa para vocês, da pergunta 245 até a pergunta 257 está incluído o que nós vamos falar. Não vou destacar uma por uma, mas ficam aí a numeração para vocês poderem retornar para os seus lares e pesquisar, né? Eu sempre convido a leitura. Vamos pesquisar. Não acreditem em tudo que vocês escutam. Vão pesquisar. Nós erramos, nós falhamos e, portanto, nós, estando sujeitos a isso, precisamos passar por uma reflexão. Eu saio daqui e vou pensar naquilo que eu falei. Será que eu consegui realmente passar o que eu pensava? Bem, vamos começar então falando de memória. Qual é o conceito de memória para a doutrina espírita? Então eu costumo dividir a memória apenas pedagogicamente, eu a divido em 3 memórias. Nós não temos 3 memórias, nós temos a memória, mas eu divido em 3 para facilitar o nosso entendimento aqui encarnado. Ao dividi-la em 3 memórias, eu preciso trazer junto com esse meu pensamento o conceito de espírito encarnado. Qual é o conceito nosso de espírito encarnado? É espírito, perispírito e corpo. Observe que eu coloquei eles separados, apenas para a gente ter um entendimento pedagógico. Na realidade, o Eduardo que aqui está, é os 3 ao mesmo tempo aqui, o Eduardo. Pedagogicamente a gente separa para entender esses canais. Por isso que eu separei a memória em 3, quando na realidade é uma só. Separei o espírito, perispírito e corpo físico para nós entendermos que, quando eu estou encarnado, o espírito, para dar um comando ao corpo físico, ele precisa de um intermediário para facilitar. Ele não consegue dar o comando direto a essa matéria. Ele precisa de uma outra matéria mais sutil, mas não deixa de ser matéria, para que ele dê o comando. Então ele dá o comando para essa matéria mais sutil. Kardec chamou de perispírito, essa matéria mais sutil. Essa matéria mais sutil recebe o comando e a repassa para o corpo. Nesse momento,
eu estou dando vários comandos para o meu corpo. Quais comandos eu estou dando? Comando de voz. O meu corpo, ele está falando porque o meu espírito, ele pensa, ele emite o comando para o perispírito e esse, por sua vez, arremete ao corpo. Olha como que é a trajetória. Eu estou gesticulando porque eu estou dando comando. E eu estou fazendo N comandos, como vocês estão, que são comandos como se fossem automáticos. Eu estou comandando nesse momento as enzimas do meu corpo, eu estou comandando todas as células, eu estou comandando o fluxo sanguíneo, eu estou dando esses comandos e vocês estão dando. De que forma? O espírito dá o comando para o perispírito e esse dá o comando para o corpo. E o inverso? O inverso é verdadeiro também. E o corpo? O corpo, como que ele manda alguma coisa para o espírito? O corpo manda a dor para o espírito. Como que ele manda? Bateu aqui no meu braço, colocou fogo aqui no meu braço, furou o meu braço, qualquer coisa aqui no meu braço, por exemplo, para onde vai esse comando? Para o perispírito. É o comando de volta, vai para o perispírito e esse manda para o espírito. Então observem, função do perispírito, intermediário, apenas um intermediário entre um comando e o outro comando. Ele manda comando, ele recebe comando, manda e recebe. Ele é um intermediário. Nos extremos, separei. Nos extremos eu tenho o espírito, no outro extremo eu tenho o corpo físico. Esse comando todo passa por algo chamado memória. Agora vamos para a memória. A memória nossa, vou dividi-la em 3, é como se nós tivéssemos uma memória, que a gente chamaria ela de memória biológica. O que é a memória biológica? É a memória que dá o tratamento à matéria. É a memória que constrói formas. É a memória que está nesse momento dando os comandos necessários ao meu coração, ao meu fígado, eu respiro, uma série de comandos biológicos, inclusive da formação deste corpo, chamado memória biológica. Como que eu aprendo a fazer esses comandos? Eu aprendo a fazer esses comandos desde o momento, e aí nós vamos voltar lá naquela tríade. O que é a tríade da doutrina espírita? Onde está a causa primeira de tudo, Deus. Debaixo de Deus, nós temos 2 princípios, um princípio espiritual e um princípio material. Há um recorte, como se eu estou materializando para a gente poder compreender, como se aqui fosse uma folha de papel. Essa folha de papel é o princípio espiritual. Eu vou lá com uma tesourinha, eu não, Deus, né? Vai lá com uma tesourinha, corta um pedacinho desse papel. Esse pedacinho desse papel que ele cortou do princípio espiritual, ele destacou, nunca mais ele vai voltar a grudar lá no princípio espiritual. Ele destaca de lá e sai caminhando. Mas como que ele vai sair caminhando? Ele só consegue caminhar dando comandos. Ele precisa de uma matéria para poder dar comando. Aonde ele vai buscar essa fonte, esse fluido? Aonde ele vai buscar? No princípio material. Então, esse recortezinho vai buscar no princípio material a matéria necessária, que pode ser o perispírito, né? Ele vai buscar e vai sair como que um rastro, ele sai num procedimento, não nesse sentido, mas nesse sentido, que é o sentido que a gente chama de evolução. Ele vai evoluindo e vai adquirindo, ao longo da sua trajetória evolutiva, conhecimento biológico. Na medida que ele vai estagiando em todas as formas biológicas, até chegar nessa forma humana,
Esses estágios aí, eles ocorrem para que eu tenha a memória biológica. Então eu vou estagiando. Quando eu estou estagiando antes da forma humana, eu faço estágios sem consciência. Por isso que vocês devem notar no Livro dos Espíritos que tem momentos que Allan Kardec escrevia a palavra espírito com a letra minúscula, e tem momentos que ele escreve espírito com a letra maiúscula. Podem dizer, foi um erro. Não é um erro, é apenas uma diferenciação para a nossa compreensão. Quando Kardec escrevia espírito com a letra minúscula, ele estava falando desse recorte, voltando à matéria para nós entender, esse recortezinho do princípio espiritual sem consciência. Sem consciência ele vai estagiando por todas as formas biológicas necessárias à sua construção, sem consciência. Quando ele adquire consciência, Kardec coloca a letra maiúscula, somos nós, espírito, com a letra maiúscula. Eu adquiri consciência. Adquirir consciência significa que eu sou um homo sapiens sapiens. Eu sou um homem que sabe que sabe. Eu sei que eu existo. Eu tenho consciência da minha existência. Entenderam? Se eu vou para outras formas biológicas não humanas, qualquer outra forma biológica, não tenho consciência da minha existência. Portanto, eu vou agir por instinto, eu tenho inteligência já rudimentar, mas eu a tenho, eu vou agindo e vou evoluindo, porém sem consciência. Daí, os animais, por exemplo, não poderem, por mais amor que nós tenhamos, não poderem ser comparados ao homo. O homo tem consciência, o animal não tem consciência. Por isso, por mais que a gente queira e deseja domesticá-lo, ele continua sem consciência. E por não ter consciência, que ele tem algumas atitudes que às vezes nos agride, né? As pessoas pegam um tigre para criar e colocam aquele tigre misturado com gatinhos, com cachorro, e acha que aquele tigre vai ser um gatinho ou um cachorro, mas ele tem o quê? O instinto sem consciência. Então a falta de consciência dele é capaz de matar o seu domador, e depois que ele matar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dormir, adormecer, sem nenhum peso na consciência, porque ele não sabe o que ele fez naturalmente, por instinto. Então eu dou esse exemplo para a gente separar a fase nossa sem consciência para a nossa fase com consciência. O que nos interessa é essa fase, é o espírito com a letra maiúscula, consciente de que eu existo. Então eu formei a minha memória biológica ao longo de toda a minha trajetória. Eu sei dar os comandos, eu sei construir o corpo físico. Daí o espírito ser partícipe direto da construção do corpo físico. Ele auxilia na construção, ele está presente na construção. Por que ele está presente? Porque ele tem isso guardado na sua memória biológica, é uma memória automática, é uma memória voltada mais para a materialidade. Eu sinto sede, automaticamente eu vou beber água. É automático, está registrado na minha memória, é automático. Ao passo que, se eu parar para fazer qualquer reflexão, eu já saí, se eu dividisse as memórias, eu saí da memória biológica. Eu vou refletir, poxa,
Será que eu devo beber água ou devo beber um refrigerante? Que tipo de refrigerante beberei? Esse ou aquele? Eu comecei a ativar outros tipos de memória, não mais a memória biológica. A memória biológica, ela tem um funcionamento em nós automático. Nós fazemos as coisas automaticamente. Daí a gente dizer que é instintivamente. É o instinto que faz parte do espírito. Memória biológica. Depois, eu divido em outras duas memórias, só para entendimentos, que é uma memória que eu chamo de memória psíquica e a outra eu chamo de memória espiritual. A memória psíquica é onde está registrado as nossas vidas passadas. Nós não somos reencarnacionistas. Aonde está registrado todas as nossas encarnações? Na nossa memória, na memória psíquica. E a memória espiritual, o que ela é? A memória espiritual é a minha história, é a história de cada um de vocês. É nela que está registrado tudo, é nela que está contido da essência, a essência é o princípio, é Deus, da essência ao arcanjo. Observaram que eu falei diferente? Normalmente as pessoas falam do átomo ao arcanjo, não falam isso? Por que eu não falei do átomo? Átomo é matéria. Eu vim na essência. A memória espiritual, ela é da essência do princípio espiritual ao arcanjo. É nela que está registrado a nossa história, que ninguém nunca nos contou, mas está registrado em cada um de nós. Dividir em três, na realidade, pode unir, é uma memória que nós temos. Reencarno e esqueço grande parte do meu passado, que está nessa memória psíquica. Eu esqueço as outras reencarnações. Será que eu esqueço? Em partes. Eu esqueço em partes. Quando as pessoas falam, você jamais deixa de saber o que efetivamente você é. Você sabe o que você é. Como que você sabe o que você é? Está registrado na sua memória. Só você sabe. Ninguém sabe exatamente o que você é, porque está na sua memória. Eu chamo isso de tendências. Nós não temos tendências, temos tendências boas e tendências más. Nós temos as duas tendências. Por que nós temos essas tendências? Porque isso eu trago na minha memória. São registros de cada um de nós. É meu e me pertence. Esses registros é meu e me pertencem. E, portanto, eu tenho que reencarnar para corrigir o quê? As tendências más. Todos nós a temos. Uns mais, outros menos. Todos nós a temos. Eu tenho que tentar corrigir, contornar essas tendências. Eu reencarno buscando o quê? Buscando qualificar a minha encarnação. Eu reencarno buscando o quê? Qualidades, não quantidades. A minha encarnação, ela visa qualidade. Eu quero qualificar-me. Eu quero melhorar-me, eu quero modificar as minhas tendências. Na medida que eu vou qualificando, eu vou lançando isso para dentro da minha memória, ou da consciência. As pessoas falam, está na minha consciência. Ok, consciência é a nossa memória, está ali, registrado na nossa memória. E o espírito? O espírito, quando desencarna, ele sai desse corpo físico, leva consigo quem? O perispírito. Não tem como ser diferente. Lembram-se, eu recortei um pedacinho, ele já juntou com o princípio matéria e vão caminhar juntos. Esse princípio matéria que eu transformei em perispírito, ele vai se amoldando e modificando as suas qualidades de acordo com o local que eu vou reencarnar. Mas ele continua sendo princípio
matéria. Ele não muda, ele é o princípio matéria. Eu mudo. Eu quem mudo? O Espírito. O Espírito muda as qualidades dessa matéria e transforma no perispírito que lhe é útil para a sua manifestação. Então observem, Deus, que é a causa primeira de tudo, criou os dois princípios. Esses dois princípios, eles estão interligados. Eles não conseguem caminhar separadamente. Um não caminha separado do outro. Espírito, por mais puro que o seja, ele precisa ter algo do princípio material, ele precisa ter o seu perispírito para manifestar-se, por mais puro que o seja. Portanto, um não caminha sem o outro. A matéria sem o espírito, falta-lhe o quê? Comando. Ela não tem comando, e portanto sem comando, ela também não serve para nada. E o espírito, sem a matéria para dar o comando, também não consegue caminhar. Olha como essa causa primeira não é só causa primeira, é uma inteligência suprema. Ele então cria os dois princípios, esses dois princípios vão se unindo, ele não para de criar, por isso que a gente fala que Deus nunca parou de criar. Ele está o tempo todo unindo princípio espiritual com princípio material e lançando, e lançando. Ele lança, ao lançar, qual é o nosso papel quando Deus nos lança? De sermos criadores. Nós vamos dando formas físicas, o tempo todo, formas físicas, e vamos caminhando. Na medida que eu vou dando formas físicas, eu vou trabalhando para o meu Criador, eu trabalho por mim mesmo. Por isso, olha como a gente começa a entender, por isso que a primeira lei, olha como Kardec foi, ele colocou que a primeira lei no Livro dos Espíritos é a lei da adoração. Por que será que Kardec fez isso? Para mostrar para nós que quando eu recortei, destaquei daqui e saí, sabe qual é o nosso caminho ao sair daqui? É tentar voltar para cá. Por isso a adoração, a gente sai do Criador e tenta o tempo todo voltar para o Criador. Nós estamos o tempo todo buscando o que? A perfeição. E nunca seremos perfeitos. Mas vamos estar o tempo todo lutando. Eu quero ser perfeito, eu quero melhorar-me o tempo todo. Como que eu faço isso? Reencarnando, e vou caminhando, eu estou no fundo, buscando a perfeição. A perfeição é Deus. Não tem duas perfeições, tem uma perfeição. Eu estou sempre num processo de busca da perfeição. Então eu falaria, eu estou dentro da perfectibilidade. Perfectibilidade significa a busca constante da perfeição. Saio do meu Criador e tento retornar para o meu Criador. Olha como que ele é causa primeira e inteligência suprema. Muito bom. Saí, reencarnei, mas eu também desencarno. Eu não tenho os dois processos? Nós sabemos disso. Eu reencarno e eu desencarno. Quando eu desencarno, como que a doutrina espírita chama? De o espírito está na erraticidade, Quando encarna, Kardec também, para facilitar, ele chamou de alma, só para a gente entender, porque é o espírito, mas ele chamou de alma só para entender, olha, gente, alma é quando está encarnado, espírito, letra maiúscula, lembre-se disso, é quando ele está na erraticidade. É isso que ele quis dizer, só para diferenciar. No fundo, é espírito. Então o espírito desencarnou, vai para a erraticidade. E aí na erraticidade ele precisa do perispírito. E na erraticidade, essa memória que eu mostrei, como é que ela fica? Está lá com ele. Ele leva consigo a memória. E aí ele leva consigo as suas tendências. Olha que interessante, eu trago tendências ao reencarnar, eu levo comigo as tendências, eu levo comigo a minha consciência, a memória me acompanha. Ao me acompanhar,
ela vai determinar o meu comportamento, o meu caminhar na erraticidade. Aí eu começo a avançar, e ao avançar eu começo a compreender, talvez seja por isso que o espírito diga na erraticidade que ele sente ainda dor. Como que ele pode sentir dor? Eu fico imaginando, como que ele pode sentir dor se eu acabei de mostrar o processo? Poxa, a dor não estava no corpo, doeu, o corpo emitiu a dor para o perispírito e esse, por sua vez, para o espírito. Mas ele já não tem o corpo morreu. Aonde que está essa dor que ele diz sentir? Na memória. Olha como a coisa vai ficando mais didática, mais fácil para entender, está na memória dele. Então, se eu for conversar com o espírito e ele reclamar de qualquer dor, cabe a mim mostrar para ele, com todo o carinho, que essa dor que ele está dizendo sentir, são registros da sua memória de alguma encarnação, é da memória psíquica, a memória das reencarnações, é dali, é registro dali que ele está dizendo sentir. Por quê? Não tem dor. Por que não tem dor? Porque não tem o corpo físico. Por que a gente fala, o espírito, ele não fala como nós? Porque ele não tem o corpo para falar. Mas o perispírito não fala? Não, o perispírito, sempre voltando, o perispírito é só instrumento de comando. O espírito dá o comando, passa pelo espírito e vai para o corpo. Então, ele não tem a boca para falar, ele não tem os olhos para olhar. Ele pode se apresentar como tal e vai se apresentar em espírito como tal. Como que ele se apresenta com essa forma aqui? Usando o perispírito. Então ele se apresenta com essa forma, Ao se apresentar com essa forma, não significa que ele vai usar a boca para falar, os olhos para ver. O espírito vê pelo todo, fala pelo todo. É pensamento. Aí eu começo a entender a função do pensamento. Espírito é pensamento. Essa é a metodologia de comunicação e de visão. É pensamento. Ora, é pensamento. A dor está na memória. Isso significa que o espírito pode atravessar uma parede. Claro que ele pode atravessar a parede. A parede é física. Ele tem essa condição. O espírito pode entrar no fogo? Claro que pode. Ele não tem, lembrando, o corpo para sentir a dor, transmitir para o perispírito e chegar na sua memória. Ele pode conhecer a sensação da dor, porque está registrado na sua memória. Ele conhece a sensação, mas ele não está sentindo o fogo. Quando ele diz que está sentindo muito quente, esse quente não é o sentido agora, é memória. Entenderam a relação nossa com o espírito? Então, quando o espírito se queixa ou fala de qualquer coisa, são projeções da sua memória, são sensações. Ele tem todas as sensações com ele, sensações que ele aprendeu aonde a tê-la? Encarnado. Eu aprendo tudo encarnando, levo comigo essa sensação. Para facilitar um pouco mais, ou complicar um pouco mais, o espírito então está na erraticidade. Muito bom. Na erraticidade, como que funciona o tempo? Não tem tempo. Na erraticidade não tem relógio. Na erraticidade tem o dia do aniversário do espírito. Param para cantar parabéns que ele está fazendo tantos anos. Ou isso ocorre quando eu estou encarnado. Então, para facilitar, vamos dividir o tempo como se tivéssemos dois tempos. Um tempo quantificado e um tempo qualificado. O tempo quantificado é o tempo vivido em algum planeta, não necessariamente na Terra, em algum planeta. A Terra, que nós estamos encarnados, nós
temos um dia que é determinado por X horas, nós temos um minuto que é determinado por tantos segundos, nós temos o tempo, dia, noite, nós temos tudo isso, hora é dia, hora é noite, a hora, palestra, começa às 8, acaba às 9, é tempo, uma hora de duração, é tempo. Essa duração é do encarnado. E o espírito? Como que ele fica em relação à duração? O espírito só vive o presente. Nós vivemos no tempo quantificado por um grande engano nosso. Na realidade, nós só vivemos o presente. Santo Agostinho, quando aqui encarnado, isso lá para o ano 300, ele escreveu um livro, quem tiver curiosidade, chama Confissões. Nesse livro, ele vem nos mostrar que não existe passado, não existe futuro. Por quê? Ele chama a atenção nossa quando ele diz, pense o passado. Vamos pensar alguma coisa do nosso passado. Quando que eu estou pensando nisso? No presente. Eu só consigo voltar ao passado no presente. Tá, vamos fazer um plano para o nosso futuro, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Quando que eu vou fazer esse plano? No presente. Então, o passado e o futuro estão no presente. Aí ele diz que só existe o tempo presente. É o presente do passado, presente do presente e o presente do pretérito ou do futuro. Só existe presente. Isso ele já falava no ano 300. A doutrina espírita surgiu em 1857, então, muitos anos antes de surgir a doutrina, ele já nos mostrava que o tempo vivido nosso é um grande engano. A gente acha que está vivendo nesse tempo, mas na realidade nós estamos vivendo só o presente. Sabe quem foi capaz de parar o tempo? Eu comentava com o Coelho, e isso, na hora que a gente vai estudando a doutrina, a gente vai observando qual é o objetivo da doutrina. O objetivo da doutrina, para mim, é muito claro. Ela, além de me mostrar a parte do fenômeno, que é absolutamente natural, tirou de mim aqueles conceitos do sobrenatural, ela me mostrou essa parte do fenômeno, ela me mostrou as respostas filosóficas que eu buscava, da onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Ela me deu essas respostas, mas além de tudo isso, o que eu acho mais importante é que ela me convida a uma ação. Ela não me convida a ficar estacionado e parado. A doutrina me convida a agir. Agir de que forma? Com amor. Agir segundo a doutrina de Jesus. Por isso, a nossa parte ética, ela está totalmente centrada em Jesus. O que Jesus nos trouxe de mais importante sob o ponto de vista moral. É aqui que a doutrina, então, nos convida à ação, né? O que nós podemos esperar de qualquer religião, de qualquer comunidade que se reúna? Que os homens possam unir-se numa ação voltada para o amor, melhorar-se. Esse é o grande objetivo. O resto é tudo discutível. Bem, voltando então para o nosso tempo, eu disse que Jesus foi capaz de parar o tempo. Quando que ele parou o tempo? E a doutrina nos mostra claramente. Quando ele nos convidou a perdoar. Olha que interessante. Jesus nos convidou a perdoar. Perdoe o próximo. Muito bom. Eu fui ofendido por qualquer razão no passado. Materialmente eu estou jogando para trás. Nós já sabemos que não existe, mas eu joguei para trás, no passado. Me magoou, me trouxe aborrecimentos, enfim, uma série de coisas. Mas se eu perdoar, se eu esquecer isso que essa pessoa me fez no passado, o que acontece comigo? Eu passo a viver o presente. Eu esqueço o passado e vou viver de fato o presente. Eu não vou ficar no presente pensando na pessoa que me ofendeu, porque eu a perdoei. Muito bom. Se eu ficar fazendo planos para a frente,
Se eu encontrar com aquela pessoa, ela me falou isso, eu vou, né? Normalmente a gente quer falar mais do que aquilo que ouvimos. Eu não vou levar esse desaforo para casa, eu vou revidar, eu começo a fazer planos para o futuro. E se eu perdoar? Se eu falar, eu não vou fazer nada disso, a pessoa está de fato perdoada. Se eu encontrar com ela, vida que segue. Eu estou vivendo o presente. Olha que interessante, quando Jesus nos convidou, perdoe o próximo, ele quis dizer, viva o presente, porque o passado já aconteceu e o futuro, não adianta você planejar, porque você vai precisar viver primeiro o presente. É um tempo só. Então, contei de Santo Agostinho no ano 300, falei de Jesus, vamos voltar então para a nossa doutrina. Aí eu vou para o Espírito, lá na erraticidade. Poxa, mas eu falo com o Espírito e ele vira para mim e fala que já está lá há 8 anos, há 10, isso em psicografias, né? Eu estou aqui há 10 anos. Da onde ele tira esse tempo? Ele tira esse tempo da maneira que nós possamos compreendê-lo. É só isso, porque o Espírito só vive o presente. O Espírito, isso eu já vi em algum lugar esse desenho, mas ele pode nos favorecer para elucidar. É como se tivesse uma montanha e o Espírito estivesse em cima da montanha. Nós, encarnados, estamos subindo a montanha. Então, subir a montanha, eu tenho a visão só do cume, eu não tenho a visão do outro lado da montanha. O Espírito, ele tem uma visão absolutamente total, plena, porque passado e futuro para ele é uma coisa só. Por que é uma coisa só? Porque ele vive só a sua memória. Quando ele fala de coisas que aconteceram, de coisas que fizeram para ele, quando ele reclama disso ou daquilo, ele está resgatando isso aonde? Na sua memória, na sua consciência, são as suas sensações. Quando o Espírito fala conosco, ele só fala em qualidades, ele pode falar em amor, ele pode falar em saudades, ele pode falar em vingança, ele pode falar em rancor. Tudo isso, vingança, rancor, amor, é qualitativo. Ele não vai falar, até porque ele sabe perfeitamente que a matéria, ele já não tem mais o acesso devido. Ele pode desejá-la, mas ele não consegue mais ter a ação devida sobre a matéria. Então ele não vai dirigir um carro. Ele pode ter vontade de dirigir. A vontade está onde? Na memória. Ele vai sentir a sensação de dirigir um carro, mas ele não vai dirigir o carro. Perceberam? Por que ele não vai dirigir o carro? Porque ele é só espírito e perispírito. Falta ali o quê? O corpo físico para poder dirigir o carro. Entenderam como é que é o processo? Eu na erraticidade, portanto, eu vivo na erraticidade o presente. Eu respondo e dou o tempo que aqueles que me perguntam necessitam para me compreender. É apenas uma conversação de compreensão. Então, quando o Espírito diz, eu já estou aqui há 10 anos, estou aqui há 50 anos, ou há 1000 anos, o que é 1000 anos se eu estou no presente? Eu não posso, e agora vou avançar mais um pouco com o nosso pensar, eu não posso e não consigo conceber a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, Deus, no tempo. Eu não consigo concebê-lo no tempo. Por que eu não consigo concebê-lo no tempo? Porque se eu colocar Deus no tempo, olha o que eu tenho que fazer, tem que ter um início. Olha a minha mão, a matéria, tem que ter um início. E qual é o início da causa primeira? Nós não sabemos, ela é eterna. Se ela é eterna, ela não tem início. Se ela não tem início, ela não está no tempo. Outro detalhe importante, o tempo da Terra não é igual ao tempo de outro planeta. Cada planeta, e no universo tem vários planetas habitados,
cada qual tem o seu tempo. Né? Tem um livro, foi psicografado por Chico, lógico, mas quem mandou para ele foi a mãe dele. Eu ganhei de presente e eu leio tudo, curiosidade. A mãe dele desencarnou e mandou algumas mensagens para ele, e está num livro chamado Cartas de uma Morta. São várias cartas que ela manda para ele. E ali nesse livro, ela começa a dizer para ele que ela foi até um planeta Júpiter. E ali nesse planeta Júpiter, ela observou que, ao primeiro detalhe que ela menciona, que o corpo físico não é igual ao corpo físico daqui da Terra. Ela observou que lá eles não caminham como nós, eles volitam, ok? Não precisam caminhar, mas não deixam de ser espíritos encarnados, continuam sendo espíritos encarnados. Ela diz ali nesse livro que eles têm um raciocínio de cálculo extremamente avançado comparado ao nosso aqui da Terra. Ela fala lá num determinado trecho que eles fazem um cálculo da paralaxe em fração de segundos. Paralaxe, para nós aqui na Terra, só para a gente compreender, é mais ou menos isso. Eu pego o meu dedo, coloco aqui na direção da ponta do meu nariz, se eu fechar o olho esquerdo, ficar só com o direito aberto, o dedo vai estar numa posição. Aí eu inverto o olho, fecho esse e abro esse, o dedo parece que se movimenta, né? Esse movimento chama-se paralaxe. É a distância entre uma estrela e a outra, um planeta e outro. Isso chama-se paralaxe. Nós, para fazermos esse cálculo, hoje a gente precisa de fórmulas matemáticas da trigonometria, precisamos conhecer seno, cosseno, nem vou falar disso, aí que dá, falar em matemática dá arrepio, não em mim, porque é a minha área, mas dá arrepio, eu reconheço, não vou falar, juro. Então, isso é que me permite calcular, eu não consigo, como ela nos relatou, que nesse planeta eles calculam a distância entre uma estrela e outra em fração de segundos. Por que eles sabem isso? Isso está guardado aonde? Na memória, gente. Está na memória. Seguramente são espíritos que já exercitaram o seu intelecto e, portanto, esse exercício desenvolveu de tal maneira que eles não precisam das nossas fórmulas matemáticas. Nesse sentido, eles estão mais avançados. Entenderam? Olha como é que é. Só que aí ela fala do tempo lá. O tempo lá não é igual ao tempo da Terra. Lógico, a medição de tempo lá é mais ou menos assim. Ela dizia que cada estação dura 8 meses. As nossas estações, elas duram 3 meses, não é isso? E lá ela dizia que dura 8, uma estação para a outra. Ela fala da constituição do planeta, que parece que ele é todo de gelo. Uma comparação com o nosso, mas ela diz que ela não consegue explicar como que ele é. Só para a gente ter uma referência material. A gente precisa de referência material para compreender. Eu estou dando só esse exemplo, que foi um livro que eu acabei dando uma lida nele, porque ele me mostrou que realmente o tempo em cada planeta não é igual ao outro. Mas, na erraticidade, é um tempo só. Na erraticidade, é um tempo absolutamente só. Os espíritos vivem o presente. E esse presente do espírito, ou o passado, os planos, aonde eles estão? Estão na sua consciência, estão na sua memória. E aí a gente começa a compreender, avance um pouquinho mais. Vamos lá para a questão 1011 ou 1012, dependendo da edição, aonde Kardec vai perguntar se na erraticidade existem locais circunscritos, existem locais materiais. E eles vão responder que não. Por que não? Porque a materialidade está na encarnação, nos planetas. Na erraticidade não tem a materialidade. Na erraticidade está quem? Os dois princípios.
Se eu voltar lá na nossa essência, a erraticidade estão os dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material agindo, ou como um espírito com a letra maiúscula, ou não, enfim, os dois princípios agindo o tempo todo, na erraticidade. Eu encarno Terra, Júpiter, Marte, seja lá onde for, eu encarnei, entrei no tempo. O tempo é quantidade. O tempo todo quantidade. Ele me quantifica. O tempo me obriga a escolher a cor. Aí vem com a cor igual a do outro. Eu estou no tempo. É quantidade. É o óculos, é o relógio. Eu preciso do relógio por quê? Eu preciso saber do tempo. É o tempo todo. Né? A gente vive reclamando. Eu não tenho tempo para nada. Né? O tempo passa muito rápido, canso de ouvir isso. O tempo passa muito rápido. E quando eu ouço ao contrário, aproveitei esse final de semana e dormi o final de semana inteiro. Como que você aproveitou se você dormiu, né? Mas vamos respeitar. É o tempo, né? Nós estamos inseridos no tempo. Eu não tenho tempo para nada. Não tenho tempo para nada porque eu quero fazer ao mesmo tempo 200 coisas. E em outras épocas eu fazia menos coisas. Então depende das minhas atividades. Nós só temos duas mãozinhas e uma memória, uma consciência. Eu não consigo simultaneamente dirigir o carro e ficar passando mensagem no celular. Eu não consigo. Eu posso fazê-lo, mas não é certo. Por quê? Porque o tempo ele é quantificado, é como se fosse um pacote quantificado para as quantidades. Então é dentro do tempo que eu busco quantidade de valores materiais. Quando eu começo a sair desse tempo, a compreender a doutrina espírita, a compreender a proposta de Jesus com o perdão, eu saio do tempo e começo a viver a qualidade, porque eu vou começar a preocupar-me comigo na erraticidade. Imagine eu voltando lá para a erraticidade e dizendo coisas que eu já sei que não estão certas, estão erradas. Se eu voltar para a erraticidade e ficar ali falando, eu quero me vingar, eu quero procurar fulano, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, ou ficar criando um mundo de fábulas e fantasias. Fábulas e fantasias é para o mundo dos encarnados. A gente usa as fábulas até como um acalento para a morte. A morte é certa e nós sabemos disso. E as fábulas surgiram para nos dar serenidade quanto à morte. E aí nós criamos fábulas. Eu vou morrer, eu vou para o céu, ou vou para o inferno. São fábulas. E lá no céu, se eu for bonzinho, lá no céu, e eu levo vantagem sobre muita gente, porque meu sobrenome é Gabriel, né? Então, eu levo vantagem, porque lá no céu eu já não sou anjo, eu sou arcanjo. Eu estou já no final que sonho. Bom, enfim, o Gabriel então sonha com isso, mas eu estou na erraticidade, percebe? Voltando para a erraticidade e pensando, poxa, eu ainda quero me vingar, isso está na minha memória. Aonde isso vai me levar? Sabe aonde isso vai me levar? Vai me levar a me encontrar com esse fulano de novo. É isso que vai me levar. Eu vou reencarnar do lado dele de novo. É isso que vai acontecer. Mas eu quero me vingar dele. Tá, você vai se vingar dele dando amor a ele. E ele rejeitando o teu amor. Você dá amor, ele rejeita o teu amor. Olha que interessante. Tudo por quê? Porque eu não usei adequadamente a minha memória bem utilizada, adequada à qualidade, ela é fenomenal, ela é fantástica. Eu uso mal e depois não entendo por que eu vivo dando amor e eu recebo nada em troca. A gente vive esperando algo em troca, né? E é difícil as pessoas, a gente se decepciona. Quanto mais espera, maior é a nossa decepção. E é natural isso, a gente quer dar amor,
amor, dá carinho, principalmente aqueles que estão ao nosso lado, né? Mas não esqueçamos que temos uma memória, e essa memória está registrados os motivos, registrados os porquês, está tudo ali registrado. Essa fábula encantadora de que eu vou morrer, vou para o céu, ou vou morrer se eu não for bonzinho e ir para o inferno, é uma fábula. No fundo, eu vou morrer e vou, em memória, preparar-me para uma nova encarnação. Levo comigo as minhas sensações, levo comigo as minhas qualidades, boas ou más, levo comigo. Se prevalecer as más, seguramente é através delas que vai ser o contorno da minha próxima encarnação, seja na Terra, seja em qualquer outro planeta, né? Eu vivo falando, não, eu não queria mais encarnar na Terra, né? Mas não tem jeito, você vai ter que voltar. Então, pelo menos no Brasil, não, né? Eu vivo falando, pelo menos no Brasil, não. Por que não? Talvez tenha que ser aqui. Por que aqui? Porque talvez aqui estejam os espíritos comum à sua memória, né? Comum à sua memória, portanto, espíritos que têm registros de memórias parecidos com o teu. Então vai reencarnar no Brasil e vai viver o que nós vivemos, né? Eu brinco, eu dou aula às quintas-feiras, eu brinco com o pessoal, aí eles falam, não, nós vamos vibrar, você vai voltar então presidente do Brasil. Olha, voltar presidente do Brasil, não. Tudo menos isso, não quero. Me dá uma vassoura, diz aonde eu devo varrer, eu vou lá e prefiro varrer do que comandar. Acreditem, é muito mais difícil. Bem, memória. Espero ter deixado fácil para vocês. Dividir em 3, por favor, não falem que temos 3. Temos uma única memória, está tudo registrado, tudo junto. A biológica, a psíquica, a espiritual, e falei do tempo. O tempo não é fácil compreendê-lo. Por que não é fácil? Porque eu não consigo, encarnado, sair dele. Pensar metafisicamente é muito difícil. A gente pensa fisicamente. Pensar metafísico é pensar fora do tempo e espaço, é pensar atemporal. É um exercício que eu convido a vocês. Pensem em espírito, fora desse tempo. Na hora que você começa a pensar fora desse tempo, você começa a perdoar. Então eu vou perdoar porque eu vou fazer o quê? Eu vou parar o tempo. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.